Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada ao Instituto Avante, né, e a todos que estão aqui. Obrigada pelas aprendizagens de ontem, de hoje com vocês. É assim, um prazer imenso estar aqui, né, vendo todos vocês assim ao vivo. E trazer um pouquinho do que a gente faz lá no FUVIA, né, no CMEI FUVIA Rosenberg. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho de onde eu venho. Eu moro em Maceió, mas eu venho de Delmiro Gouveia, lá do sertão. Fica a 300 quilômetros de Maceió. Do outro lado, fica bem próximo a Paulo Afonso, Bahia. Então, tem um pouquinho da Bahia de vocês perto de mim. Eu sou pedagoga. A minha especialização foi em psicopedagogia, depois fiz mídias, educação, psicologia, meu mestrado em educação brasileira. E agora eu estou me aventurando no doutorado de estudos das crianças também, lá na Universidade do Minho. Então, eu trouxe essa tela, pode passar, para mostrar um pouquinho assim, do que a gente está fazendo enquanto formadores. Eu queria mandar um abraço para o pessoal de Maceió, né, para as gestoras pedagógicas que estão lá e que eu estou aqui representando. Então, o CMEI FUVIA está localizado em Maceió, no residencial Village Campestre. Ele fica atrás da universidade, então, por isso, ele é um polo. Há muitos estágios sendo feitos lá no CMEI, de todas as áreas, né, de agronomia, de gestão escolar. E isso é muito bom para a gente, porque traz o pessoal do estágio com aquela luz, aquela força da pedagogia para dentro do CMEI, para construir conosco. Então, as atividades foram iniciadas no CMEI em 2016, ele foi inaugurado em 2015. Nós atendemos 170 crianças de 0 a 5 anos. Elas estão matriculadas, mas não chegaram todas ainda. Elas estão chegando aos poucos. A gente sabe bem o porquê, né? O CMEI fica em uma região, né, um pouco difícil da cidade, e elas vão chegando aos poucos, a informação vai chegando aos poucos. Temos 50 profissionais, eu falo profissionais porque temos 50 adultos, todos lá são educadores, né? O merendeiro, o porteiro. Então, temos 50 profissionais que trabalham com as crianças no cotidiano, e 10 estagiários da UFAL, e recebendo mais a cada dia. Pode passar. Então, nós temos alguns combinados, algumas palavras que emergem de outras leituras, de Lores Malaguzzi, né, que se aproximam das diretrizes da Base Nacional Curricular. Então, nós temos acolhimento em vez de adaptação, cotidiano em vez de rotina, criança em vez de alunos, documentação em vez de avaliação, educador de referência em vez de professor e tia, educador de apoio ao invés de auxiliar de educadores, espaços de referência em vez de sala de aula, experiência junto com as crianças em vez de aula, investigação em vez de projeto, projeção em vez de planejamento, proposta em vez de atividade. Essa organização foi um curso que eu estive aqui em Salvador, na Casa da Infância, com a Marília Dourado. A gente costuma dizer assim que a gente bebe em várias fontes. Eu dei uma mudada junto com a equipe em 2016, quando nós começamos. Pode passar. E nós elegemos essas palavras como palavras de força, né? Falar aluno, a gente se remete mais ao ensino fundamental, enfim. O que essas palavras têm a ver com o trabalho que a gente faz é que a gente faz um trabalho com respeito, vendo a criança realmente como criança e construtor desse conhecimento. Então, o currículo, que a gente fala tanto e ele é bem debatido hoje na base, nas diretrizes, nas orientações curriculares que também temos no município. Esse currículo que a gente trabalha é um currículo onde ele não é previamente idealizado. Nós estamos, assim, em trabalho de construção. Não é fácil mudar toda uma proposta de adultos que temos lá, de pessoas que foram alfabetizadas, que tiveram essa escola onde a criança estava mais na cadeira,
né, com exercícios prontos, né? Quem não lembra daqueles exercícios mimeografados, onde estavam contidas por mais tempo na sala, né? Onde tinha uma sala, onde ela não podia sair daquele quadrado para brincar. Então, a gente está fazendo muito estudo junto com o Para Lá Para Cá também, que foi um grande estímulo que trouxe para o município, né, e fazendo essas leituras e começando a fazer esse trabalho. Temos muito pela frente ainda. Então, nessa perspectiva de adulto sensível, que todos vocês falaram aqui, eu fico muito feliz, que acho que estamos no caminho certo, encontramos um caminho certo, e temos muitos parceiros para isso, né, desse adulto sensível e com um olhar atento, esse olhar observador, que valoriza o que a criança fala e escuta, né, aquilo que a criança fala e interpreta junto, né, para fazer crescer esse conhecimento da criança. Então, são adultos e crianças de diferentes idades se construindo como pessoas. Aqui é um jogo, né, a educadora Cláudia Santos, ela tá mostrando às crianças como é que joga, como é que brinca de bola de gude, no chão da escola, lá fora, na área externa, que é isso que a gente acredita. Pode passar. A atitude de escutar as crianças é ou deveria ser um elemento da profissionalidade docente, que corresponde à habilidade de realizar uma observação atenta, aberta e sensível às atitudes delas, interpretando sentidos, incorporando esses saberes na relação pedagógica. É um dos livros que a gente também incorporou, né, agora há pouco. Acabei de comprar esse livro no final do ano, da nossa amiga Sâmia, que está aqui conosco. Pode passar. Então, escutar, estar aberta aos outros e ao que eles têm a dizer. Escutar como esse verbo ativo, que significa não só gravar uma mensagem, mas também interpretá-la. É um verbo de reciprocidade, de acolhimento, de estar junto à criança, de observar e ter o olhar atento dessa criança que está lendo e escutando, para, a partir dali, fazer novas experiências. Esse escutar que legitima a outra pessoa, pois a comunicação é uma das maneiras de dar forma ao pensamento. Pode passar. É quando ela está construindo junto. A experiência com a natureza e os animais também faz parte do nosso trabalho, essa observação da vida, né, do desenvolvimento de ir lá, de alimentar, dos pequenininhos aos maiores, do berçário às crianças do segundo período. Pode passar. Então, como surgem essas investigações? Então, é uma das perguntas que me fazem. Por que vocês não têm um planejamento anterior? Eu disse, porque a gente não conhece as crianças. A gente só pode fazer junto quando a gente conhece as crianças e as necessidades das crianças. Então, a gente espera que as crianças cheguem, né? A gente não ornamenta o espaço, a gente coloca algumas provocações no espaço, na praça, que é aquele local de encontro das idades. Vocês vão ver daqui a pouco a foto. Então, nesse acolhimento, a gente já conhece as crianças e as famílias, porque as famílias acompanham as crianças durante esse processo, que não é de socialização. Ela não tem que se adequar à escola, ao CEMEI. A gente está ali acolhendo e conhecendo as famílias e a criança. Nesse olhar atento, né, dos adultos para os interesses das crianças. Junto a isso, a gente tem um trabalho bem consistente. Quer dizer, eu acho que a gente está se aproximando dessa consistência, porque a gente está insistindo na exploração da natureza, aquilo que a Renata falou de manhã, e o brincar com os seus elementos, a terra, o ar, a água e o fogo. Por que não brincar com fogo, acender a fogueira, falar da importância do fogo, do surgimento das cavernas? O fogo provoca, ele tem uma magia, então por que não falar? E não mais mostrar aquela fogueira, né, que se fazia antes, para mostrar às crianças a fogueira que está no livro, que é bem distante, não tem calor, não tem vida. Conversa com as crianças sobre os seus interesses, o que elas trazem de casa, do seu meio.
a projeção dos adultos e crianças e a organização do espaço e as possibilidades para aguçar as descobertas das crianças, com propostas que envolvem os vários campos de experiências, né? Foi falado pelo Vidal de manhã, né? Os campos de experiência que ele colocou nós, ainda bem que ele estava lá. Muito obrigada, Vidal, que você estava lá e colocou nós, né, nesse campo de experiência para trabalhar com as crianças. A cultura local, os documentos oficiais, onde nós, né, mergulhamos, a base, as orientações curriculares, dentre outros materiais que nós vamos conhecendo e filtrando, né, e trazendo as coisas boas, né, que tem nesses materiais. E um dos grandes elos é o acervo do Para Lá Para Cá, com todas aquelas fitas, vídeos, que são estímulos de outros estados, de outras culturas, que o educador dá aquele estalo, assim, diz, eu também posso fazer. Eu também posso mostrar a cultura daqui. Então, vendo fazer o que é feito em outro local, a gente também aprende. Então, eu estou chamando o nosso currículo de currículo interno, porque é um currículo próprio que a gente está elaborando e a gente está construindo, pode passar, através de uma documentação pedagógica que a gente pretende publicar, né? A gente vai buscar alguns parceiros para publicar toda essa documentação escrita que a gente tem. Aqui é um local que nós chamamos não de pátio, e sim de praça, como eu falei anteriormente, como aquele local de encontro das crianças de várias idades. Elas vão comer, né, elas vão para a alimentação e depois elas ficam na praça, pode passar. Tem várias propostas na praça. Em cada canto, né, pode ter um escritório, pode ter a cama de gato e ela vai estar brincando, né, nessa cama de gato. Então, cada um inventa, né, se vai por cima, se vai por baixo, como é que vai passar. A gente tem crianças também, trabalha com a educação inclusiva, tem várias crianças autistas, crianças com síndrome de Down, mas que elas se encontram na praça. A gente, quando matricula por idade, né, que a gente tem um formato, né, no município que a gente matricula. Mas nós, né, professora Lígia, nós somos donos do que fazemos na escola, na sala, né, que está lá na sala. Então, nós temos um espaço de referência, então a gente tira as crianças do espaço e vai para fora explorar o belo, a cor, que ele tenha contato, pode passar, com a natureza, que ele tenha contato com outras coisas, que são crianças de diferentes idades, cada um fazendo do seu jeito, olhando o pequeno, o grande faz de um jeito, o pequeno faz do outro, e isso vai impulsionando o pequeno, vendo o movimento do outro, ele vai testando o seu limite, pode passar, e vai fazendo do jeito dele. Em situações de brincadeiras, a criança provocada e encantada, ela se interessa pela proposta, interage com as pessoas, os objetos e o ambiente. Essa frase é minha, porque essa frase é da prática para a teoria, não da teoria para a prática, é o que a gente observa, o que a gente faz e o que a gente está vendo acontecer. Né? Esse aí é o Eduardo, ele está com o meu... É um objeto que eu levei de casa, um coador de café, porque quer dizer, lá em casa e na casa das meninas, elas não podem jogar nada. Né? Tudo vai para o nosso trabalho de reutilização, que é a nossa base. A gente não compra TNT, porque eu não vejo muita utilidade em TNT, ele já está pronto, ele já tem uma cor. Então, a gente prefere levar os utensílios de casa, exemplo desse coador de café, e foi um sucesso, e está sendo. Eles gostam muito, pode passar. Então, eles brincam com isso. Né, ou faz de conta na cozinha da praça, em vários momentos, meninos e meninas de diferentes idades brincando juntos e misturados. Né, e todas as pessoas que chegam lá, as famílias novas, eles falam, o que é para trazer? Aí eu digo, o município ele traz o material para as crianças. Mas se a senhora tiver uma panela velha... Né, se a senhora tiver um balde que não usa mais, o que a senhora tem dessa lista aqui? Que eu fiz uma relação no início do ano,
que tem lá, vocês precisam ver o que é. Depois eu posso dar essa relação. E tem cano, e tem panela, e tem o que você tiver em casa que você não usa mais. E lá a gente vai ver uma forma de reutilizar junto com as crianças. Então, o dinheiro que era para comprar aquele jogo, né, aquele jogo que tem lá na loja, a gente faz com eles muitas coisas. A gente consegue criar, né, muitas coisas. Pode passar. Pode passar também. Acho que repetiu. Pode passar. Então, juntos, na praça, aí ainda o movimento da praça, que a gente fala movimento porque eles escolhem uma coisa, escolhem a outra, e o combinado é deixar essas coisas na praça. Eles podem espalhar, né? Tem alguns cantos, mas depois, se esses objetos forem encontrados nos espaços de referência que eles ficam, a gente volta para a praça, porque no espaço tem outras provocações. E aí eles já entendem que estava lá o objeto, e eles voltam para lá, porque outras crianças vão brincar até no outro horário. Mas a ideia é que o CEMEI não seja um ambiente estéril, porque um ambiente estéril ele não tem vida. E essa vida ela é feita pelas crianças de diferentes idades que estão lá construindo esse momento, nesses espaços que estão disponíveis e suficientes. É uma coisa que a gente olha, se tem material suficiente para que todas possam brincar, para que não tenha fila para brincar, para que a criança não precise ficar esperando em uma fila para brincar, como a gente vê naquele pula-pula, né? Por isso, quando tem algum evento lá que alguns adultos falam assim, vamos colocar um pula-pula, eu digo, com aquelas filas. Então, assim, se perde muito tempo, ele pode ter outras coisas para brincar. Então, a gente está sempre verificando também a disponibilidade desses materiais. Pode passar. Aí é o escritório, né? Na praça também, que a tela é feita de gibi, onde eles ressignificam como jogo, e cada um faz o seu próprio jogo, fala do seu jeito e inventa algumas conversas, a gente escuta, né? E a partir daí a gente já conseguiu, a partir da fala das crianças, com a escuta sensível de um educador que estava perto, ano passado, a gente conseguiu fazer um trabalho, uma experiência, com os personagens, os super-heróis que ele falava durante esse jogo que ele estava brincando. Pode passar. Então, voltando, né, criança e natureza, aí é a parte externa. Ali a gente tem, lá em cima, do lado direito, a gente tem uma planta, né, que foi uma das primeiras plantas. Quando eu fui lá ao CEMEI conhecer e resolvi que ia ficar lá, eu levei aquela planta, porque eu acho que é um lugar que a gente tem que ter flores também. Né? Como é que eles vão brincar de comidinha? Eu lembro que lá em Delmiro, né, lá no interior, eu brincava muito. Tinha um amigo do meu pai, ele plantava algodão, porque lá em Delmiro havia uma fábrica chamada Fábrica da Pedra. E esse senhor, ele plantava algodão e ele vendia a fábrica. E a gente brincava com aquela plantação de algodão. Então, a gente brincava de hospital, de limpar as bonecas. Então, a gente precisa ter plantas também para isso. Além da natureza, as crianças brincam com aquelas flores que estão lá, que caíram, elas coletam e fazem também essas comidinhas misturadas com areia, né? Com o que elas tiverem próximo. E por que não também ter um telefone lá na árvore, né, que se transforma no escritório, né, que a gente coloca como uma provocação, às vezes coloca em outro lugar e eles ressignificam, levam para outro lugar, pode passar. E estão brincando dessa comunicação através da propagação das ondas sonoras, né, que é a gente viu, né, nós não criamos, isso aí a gente viu, em um determinado trabalho, achamos legal e levamos para colocar também na praça. Aí que você tem uma criança do maternal com a criança do segundo período, que estão assim nessa conversação,
nessa conquista dos dois aí. Eles brincam muito juntos. Ele tem 5 e ela tem 3. A Madalene. Pode passar. Cada criança em seu ritmo e no seu tempo, né? Dando a ideia desse tempo de contemplação, né? Da criança que não quer ficar na roda, a criança que quer ficar no balanço. E a gente está com um olhar também atento a isso, para o respeito. O respeito desse desejo dela não querer ir agora para aquele lugar e para outro. Porque, às vezes, ela está longe, ela não está na roda, mas ela, às vezes, não. Sempre ela está ouvindo. E ela volta para a roda, para algum movimento, alguma proposta, se for interessante para ela, e ela volta para a roda. É assim, a gente sabe que é assim. Pode passar. Então, esse acolhimento, né, que a gente falou, com baldes, com pás, com areia, água, com elementos para ele fazer esse jogo simbólico de bolos e do que eles quiserem, né, produzir, sempre com a supervisão junto ali, sentado com eles, né, na altura da criança. E eu lembro que antes de estar, né, como coordenadora desse CEMEI, eu fui 12 anos diretora de uma escola, né, lá em Maceió mesmo. E uma das professoras desse outro local que eu trabalhava, quando me viu pela primeira vez, descalço, e dando banho nas crianças, era um dia molhado, estava muito calor, eu estava toda molhada. Ela falou assim: como que uma diretora está aí toda molhada junto com as crianças? Eu disse: como assim? Eu trabalho aqui, eu estou com as crianças, nós estamos brincando. Então, assim, às vezes a gente encontra, né, ainda aquele adulto que não tem esse corpo vivido, né, que não se dispõe a sentar com a criança. Ah, vou não sentar, eu vou sair suja. Então, leva outra roupa, né, partilha um pouco com as crianças. Enfim, essa é a proposta. Pode passar. A organização dos espaços, onde a gente colocou, o ano passado foi uma experiência com espelhos nas paredes internas e externas, né? A descoberta do eu, do outro, do nós, né, professor Vidal? Novamente. Como esse local de encontro de idades, de surpresas, né? De ver a própria imagem, os pequenininhos. Então, foram vários relatos, né, emocionantes que nós ouvimos por causa dessa proposta e como ela se estabeleceu. O espelho. Pode passar. As surpreendentes descobertas ainda também, no espelho no berçário, além da importância das superfícies, né? Eu estou falando em relação ao que normalmente são tratados como mero elementos de fundo. Exemplo, o piso, né? O teto e paredes. Então, estão também atrelados aos estímulos criados pela equipe, né? Então, a gente coloca muitas coisas penduradas para o bebê com elástico, para que ele toque, né? Ele tente novamente. Principalmente aqueles bebês que ainda estão se firmando de pé para andar. Então, que ele tenha todo esse movimento para que ele não fique no braço, né, o tempo inteiro, ele seja acalentado na hora de dormir, mas que o outro tempo ele seja privilegiado com outras coisas de movimento. O toque é um deles. As propostas, como usar o corpo, a força, né, a atitude numa travessia como essa daí, ao escolher os desafios, né, aprender até onde ela pode ir. O mundo é uma coisa a ser descoberta, não é uma coisa assustadora. Essa frase também a gente construiu junto lá no CEMEI, que às vezes tinha aquele educador que ficava, a criança ia andando e ele atrás. Aí eu falava assim: deixa a criança andar. Não, mas ela pode cair. Eu disse: mas se ela cair, ela levanta, a gente ajuda, se for o caso. Mas deixa andar. Então, assim, deslocando mais isso, né? Tirando essa amarra de que a criança não pode subir. Então, deixa ela testar os limites do corpo, que ela aprende. Primeiro, a criança tem estratégias. Ela olha, ela observa como o outro coloca o pé, né, como é que ele segura, e ele vai testando a força do próprio corpo para poder fazer a travessia. Pode passar. Reutilizar materiais para brincar. Quando eles chegaram
nós tínhamos feito esse material e depois eles foram pintar, né? Eles foram decorar, eles foram fazer arte com esse material que estava cru, né? O papelão. Depois eles foram dar o toque deles, né? Os artistas. Pode passar. Investigando o espaço no CEMEI, com os adultos sempre ao lado. Essa escada, eles pintaram também, nós ganhamos essa escada, e eles pintaram junto conosco na praça, pode passar. Brincar com água, brincar com terra, aí é o berçário, né, um dia molhado, dando banho nas bonecas, né, sentindo e vendo e descobrindo as várias cores da terra, pode passar. Argila na praça também, construindo, cada um construindo a sua peça, pode passar. Encontramos as cigarras, foi uma outra experiência que nós fizemos o ano passado, e um dos passeios que a educadora foi dar na área externa, nós descobrimos os exoesqueletos lá nas árvores, e eles quiseram investigar, e nós investigamos com eles, né, aquele canto da cigarra, aquele barulho que eles ouviam, porque eles estavam chegando, e as cigarras sempre, né, com aquele, quem já ouviu as cigarras? Meu Deus, como fazem barulho. E lá atrás a gente escutava, e eles foram atraídos também pelo aquele barulho. Pode passar. Proposta de pintura, e foi o dia da pintura da escada, pode passar. A arte, diferentes projeções, pode passar. Explorar a natureza e brincar com seus elementos. A gente estava coletando as sementes que temos lá, pode passar. Organização do espaço, que esse adulto que se permite também brincar, né? Sentar no chão, estar à altura. Né? Ela preferiu pintar o rosto da Juliana. Ela se chama Brenda, e ela preferiu pintar o rosto nesse dia da Juliana. Não quis que a Juliana pintasse o rosto dela. Trocou. Pode passar. A pergunta é provocadora da pesquisa. Ela incentiva o educador a ir em busca das respostas. Então, a gente está em busca disso, né? De parar para ouvir, e com essas perguntas, a gente em busca de informações, junto com a criança. Pode passar. Brincar da educação infantil, tudo tem que ser muito concreto, manipulado, tocado, sentido, né? E eles têm que gostar de fazer. Pode passar. Continuando, aí a brincadeira molhada. E o nosso carro-chefe, né? Eu digo carro-chefe porque a gente está muito próximo à natureza, nós temos um ambiente imenso. Nós temos 30 árvores na frente do CEMEI. Quando eu cheguei lá, eu disse, eu quero ficar aqui. Nesse CEMEI, eu não tinha nem entrado, vi só as árvores. Eu quero ficar nesse bosque. E a gente trabalha, né, plantando junto com a criança. Então, tem esse contato com a terra, ela sente essa consistência, né, a densidade, percebe as diferenças entre os solos, as cores da terra. Então, a aprendizagem pelo fazer e pelo participar. Então, nós temos 4 tipos de cores de terras diferentes que eles identificaram no primeiro mês que estavam lá. Porque nós coletamos e levamos para o espaço de referência e fomos estudar junto com os agrônomos que estão lá conosco. E eles perceberam nitidamente e vivenciaram conosco. Pode passar. A construção coletiva, isso aí foi um dia em conjunto, onde a gente construiu uma grande rosa, né? Como a gente tem um espaço grande, a gente explora muito o espaço externo, e a gente construiu com eles essa grande rosa, né? Eles construíram as pétalas, e cada um trouxe uma planta, e a gente plantou ao lado, e eles cuidam também junto com a gente. Pode passar. Dessa pedagogia orgânica. Aí foi o dia da plantação das manivas, né, que é a nossa macaxeira, né, que eles gostam tanto, e a gente plantou, e vamos colher, viu? Quem quiser ir a Maceió comer a macaxeira com a gente, pode passar para vocês. Olha aí como elas estão agora.
E essas perguntas das crianças sobre as manivas foi muito interessante, né? Em que posições as manivas, né, as sementes devem ser plantadas. Primeiro eles perguntaram: como vamos plantar? Pode plantar deitada, deixa a cabeça dela fora da terra, pode apilar com as mãos. Então elas queriam saber, descobrir como era. E a gente foi, também não sabia, eu sabia da macaxeira, mas não sabia o que era uma maniva. Eu aprendi junto com eles, né, que pode-se usar as manivas em 3 posições distintas: vertical, inclinada e horizontal. A mais utilizada é a horizontal, cujas manivas são colocadas ao longo do sugo, né, do buraco que é feito, e totalmente cobertas com a terra. Aí foi uma pesquisa que nós fizemos o ano passado no Instituto Agrônomo de Pernambuco. No site, eles iam mostrando os passos, nós fomos estudar, mostramos às crianças e... Tá certo, pode passar. E as experiências com os GISES, né, foi na semana anterior, que surgiram as naves espaciais, né, aqui o primeiro, aqui as cruzes e as formas também. Né? Eles pegaram, né, no espaço, levaram para fora e foram construindo. A gente só foi perguntando o que estava acontecendo e eles foram falando. Pode passar. A camomila foi plantada também a semana passada. Plantar as sementes nas sementeiras, que são as caixas de ovos, né, que nós utilizamos, e acompanhar o tempo de crescimento e regar. Isso que nós vamos estar fazendo. Então, aí é o milho também, que nós plantamos o ano passado. Pode passar. Construção dos canteiros, com outro grupo de crianças. Então, essa construção, pela interação, a criança aprende. É esse o processo do conhecimento, estar junto, fazer, pode passar. Proposta com tinta na praça, onde nós penduramos. Experiências com arte corporal, pode passar. Experiência fora, pode passar também. Projeção alimentação, com plantação de coentro. Aí é o relato de uma criança, ele já não está mais conosco, o Amaru, tinha 4 anos, e aí a educadora falando da importância da alimentação correta, de não comer cheetos, não comer tanto biscoito industrializado, e também não pode levar nada disso para o CEMEI, porque tem uma alimentação própria, feita pela merendeira e indicada pela nutricionista da CEMED. E aí o Amaru olhou para ela e falou assim: eu tenho muita dor de barriga e eu tenho que observar o que o estômago gosta e o que o estômago não gosta. Ele tem 4 anos e de tanto ouvir, de tanto, né, passar por algumas complicações, o pai dele, assim que ele chegou no CEMEI, explicou para a gente que ele tinha algumas intolerâncias. E aí ele falou essa frase para a gente, e a gente eternizou na plantação de coentro, junto com o grupo deles, colocou a frase dele lá. Pode passar. Emoção, sentimentos, arte, terra, fogo, água e ar, né? Tudo junto com as crianças, e a festa junina, pode passar, do ano passado. Aqui a mostra, o CEMEI que abre pela manhã é diferente daquele que foi fechado na tarde anterior, né? Por causa das muitas mudanças que ocorrem durante o dia. Então, a gente faz a cada 3 meses, a gente faz uma amostra, chama as famílias para mostrar o que está sendo produzido. Eles têm o acesso diário, mas muitos chegam e saem rápido. A gente faz essa amostra sempre para mostrar às famílias o que está acontecendo. Pode passar. Essa parede sensorial que nós fizemos com panelas, pode passar. Explorando lá fora, né? Brincando na rede, pode passar. É agindo e fazendo que as crianças se tornam capazes de compreender a trilha do seu aprendizado e a organização de sua experiência, de seu conhecimento e do significado dos seus relacionamentos com os outros. Uma criança maior lendo para os menores, pode passar. Plantação de milho desse ano, agora, pode passar. Acompanhamento do crescimento, pode passar. Cuidar das plantações, aí a criança do berçário, investigando a organização das plantações, cuidar dos canteiros, pode passar.
Acolhimento, pode passar rapidinho isso aí. Cotidiano, crianças, pode passar. Educador de referência, de apoio, espaço de referência, experiência, investigação. As histórias na mala do Para Lá Para Cá. A documentação, só dá uma paradinha aí. Além de testemunhar os processos e trajetórias de aprendizagem das crianças, também os tornam possíveis por serem visíveis. Então, a gente tem uma grande documentação e a gente escreve tudo que a gente faz de experiência. Então, a cada congresso, a gente leva assim, 8, 10 trabalhos. Tem o SBPC, agora a gente já inscreveu mais congressos para potencializar, incentivar essa escrita do educador. Pode passar. Proposta, pode passar. Pode passar rapidinho, já falei sobre isso. A organização do espaço, que a vivência será significativa e promoverá marcas e transformações internas que poderão ser relacionadas às outras aprendizagens e utilizadas em outros contextos. Pode passar. Mobilizar sua curiosidade, seu interesse, para provar, pode passar. O cotidiano, aí são os espaços de referência, o lado interno, onde a criança está junto com o grupo, onde ela aprende junto com o grupo. Pode passar. Expressar esse potencial dela, de aptidões, de curiosidade, explorar sozinha e com os outros também, colegas e adultos. Pode passar. A ciranda com os familiares, crianças da equipe Fúvia. Pode passar. Aí foi uma avó, Ontem a Lígia falava também dessa importância, da avó. Essa avó, ela foi contar a história, E eles quiseram que ela participasse do processo de alimentação junto também, quiseram passear com ela, ficaram encantadas com a avó no CEMEI. Pode passar. E aí são algumas das referências que nós estamos lendo, nesse trabalho de Emília, de Régio Emília, A Criança e o Desenho. Esse livro Cozinhando no Quintal é da Renata, a gente trabalha. Esse livro acima, Quando os Filhos Precisam dos Pais, da Françoise Douto. Ela tinha um programa de rádio e respondia algumas perguntas dos pais. Esse livro é muito interessante, tira muitas nossas dúvidas, as orientações, o caderno do Para Lá Para Cá, o livro da Mônica também, Diálogos sobre a Formação. E esse livro aqui é Brincando que se Aprende, é de minha autoria, de 2015. E a gente faz muito do que tem também lá na Tearte, em São Paulo. Tudo que tem de bom lá, a gente faz dentro da nossa cultura. Muito obrigada.